Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre o capítulo 4 do meu livro Pregando as Escrituras, um manual bíblico de pregação, cujo tema é definições bíblicas para pregação e para pregador, contidas aqui nesse livro, Pregando as Escrituras, que já tenho falado alguns vídeos aqui. Então, esse capítulo, o capítulo 4, também está dividido em 5 subtópicos e as palavras que a Bíblia usa, né, além de profeta e tal, eu tratei mais das palavras do Novo Testamento do que do Antigo, porque o tema da profecia eu trato no capítulo 7, tá bom? Então, para não complicar, nem duplicar as coisas, eu preferi não colocar o título de profeta aqui. Bem, pregar, ou pregador, queriço, evangelizar, evangelizo, testemunhar, martirel ou marturel, ensinar, didasco e dispenseiro. Um dispenseiro é o oikonomos, de onde vem a palavra economia, inclusive, que é primariamente relacionada à administração de uma casa. Oikonomos é um dispenseiro, tá relacionado à casa, tá? É a mesma raiz na palavra grega, na língua grega. Então, o pregador é aquele que anuncia, ele é o porta-voz de um rei. Quando a gente era criança, a gente brincava de meu rei mandou dizer, ou seu rei mandou dizer, né? Depende, varia da região do país que você esteja me vendo. E é aquela brincadeira onde as crianças elegem uma delas como rei e o rei dá uma missão ou duas, enfim, depois varia, né? O trono varia, digamos assim, e a outra criança dá a missão, tem que ir lá no outro, tem que ir na casa de alguém e dar um recado, enfim, aquela brincadeira que na primeira infância dava certa adrenalina. Só que o pregador não é uma criança e pregar nem é uma brincadeira, mas o pregador tem que falar o que o rei mandou dizer. E o que o rei mandou dizer está na Bíblia, está nas Escrituras. A Bíblia é que deve ser pregada. Por mais revelações que tenhamos da parte de Deus, ou que pensemos ter da parte de Deus, porque tem isso também, às vezes a gente tem um insight mental sobre um negócio, uma viagem, uma ideia, enfim, a gente diz assim, foi Deus que mandou. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas o pregador tem que dizer o que Deus mandou dizer. Evangelizar, de onde a palavra grega é o angelizo, que geralmente nós associamos a pregação aos incrédulos. Paulo usa, por exemplo, em Romanos 1, verso 14, verso 15, que ele, em relação à pregação do evangelho de maneira geral, e em outras passagens também aparece isso. Então quem está pregando, qualquer passagem das Escrituras, qualquer tema de sermão, está evangelizando, porque está ensinando o evangelho, tá? Então evangelizar na Bíblia não significa exclusivamente pregar a salvação aos incrédulos. Esse é um uso da palavra que a gente faz hoje, no século XXI, também no século passado, obviamente, mas não é o uso exclusivo da Bíblia, não. Testemunhar. A palavra martirel, que tem relação com martírio, então muita gente, eu já vi isso acontecer demais, muita gente diz que a verdadeira testemunha é um mártir. Não tem nada a ver, isso é um falso cognato, tá? É um falso cognato. Aquela palavra que na outra língua, ela parece uma palavra da nossa língua e não tem o mesmo sentido, tá? Então, mártir é aquele que morria ou que morre pela sua fé, ou por uma causa, enfim, não somente pela fé. Mas na Bíblia, mártir é uma testemunha. E o que é uma testemunha? É aquela pessoa que diz o que viu, o que sabe, o que presenciou. Nós somos testemunhas de Jesus. Em Atos 1:8, Jesus deixa isso muito claro. Vocês serão minhas testemunhas. Nós não fomos chamados para testemunhar a respeito de nós mesmos, para ficar contando por aí a história da nossa conversão. E tem gente que veio do mundo do crime, das drogas, da prostituição, enfim, de tudo quanto não presta.
e faz questão de dizer todas essas coisas no púlpito, perante uma igreja. Isso não edifica, aliás, isso é proibido pela Bíblia, tá? Em Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4, vocês podem conferir, toda imoralidade, impureza e tal, nem sequer se nomeia entre vós, porque esse tipo de coisa não edifica, tá? Nós somos chamados para testemunhar de Jesus. E o que é que a gente viu de Jesus nas Escrituras? O que é que ele transformou na nossa vida também? Mas sem mencionar pecados antigos. Pregar também é ensinar, tá? O dom relacionado com a pregação, o dom espiritual do Novo Testamento, não é a profecia. Profecia é uma revelação que eu vou tratar daqui a alguns vídeos, né? Que é uns 3 vídeos, né? Que é o capítulo 7. Pregar é ensinar as escrituras e aplicá-la. Claro, é num sentido mais eloquente, num discurso, num monólogo, diferente de uma aula, propriamente dito, mas é ensino. E também é um dispenseiro. O que é um dispenseiro? O papel do pregador é o papel de um dispenseiro. Era um funcionário de uma casa rica do primeiro século que cuidava em providenciar o que aquela casa ia precisar ao longo daquele dia. Então ele ia na dispensa, o oikonomos, da casa, então não era toda a casa, eram casas ricas, casas abastadas, e providenciava o que a casa ia precisar ao longo do dia, para comer, para limpar a casa, ou ia comprar no mercado, né? Já que não havia geladeira, forno micro-ondas, freezer para armazenar em grande quantidade assim, nos lugares quentes tinha que ter carne fresca todo dia, né? Quando podiam caçar ou pescar. Então o pregador não deve falar nada de si mesmo, ele deve anunciar a palavra de Deus. E essas são as principais palavras relacionadas à pregação e ao pregador, a função do pregador na Bíblia Sagrada. Deus te abençoe. Adquira seu livro, adquira seu exemplar, Pregando as Escrituras. Você vai ter esse conteúdo detalhado, estou resumindo aqui, e muito mais coisas. Deus te abençoe e até mais.